Bom, boa noite, irmãos. Nós estamos alegres por estarem na casa do Senhor, digo amém. Amém, graças a Deus. Estamos juntos hoje na casa do Senhor, dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Hoje, não sei quantas famílias estão reunidas hoje para a celebração do Natal, mas nós estamos aqui com a nossa família também, agradecendo pelo Senhor Jesus que veio, morreu, nasceu de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, porque Ele é o Senhor da glória. Então Jesus viveu aqui para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos agora também em família, podemos chamar um ao outro de irmão e também lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje será um pouco diferente do que normalmente nós fazemos nas quartas-feiras. Então, hoje a mensagem vai ser primeiro. A mensagem será durante a apresentação dos músicos aqui. Então, nós vamos tocar e o que estará sendo tocado será relacionado também à mensagem. Então, nós preparamos inclusive o PowerPoint, as músicas estão contidas lá, a letra, os poemas estão contidos no PowerPoint, para músicas que nós já conhecemos, música que nós já eventualmente cantamos sempre, que estará, pelo menos passando a letra ali, para nós meditarmos enquanto os músicos estarão tocando. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar, e depois, no final, nós teremos os congregacionais, Então, nós invertemos aí o padrão. No final, nós estaremos cantando os hinos congregacionais. Então, vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2, e também Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5 e Lucas, capítulo 2. Esse púlpito aqui é menor, mais apertadinho. Aí deixamos esse púlpito, inclusive, que nós vamos tirá-lo também, se quiser desligar também os ventiladores, pode, se quiser, Nós vamos lá então Miqueias, capítulo 5, depois nós vamos lá em Lucas. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Palavra de Deus, os irmãos encontraram? Ainda não, Miqueias, capítulo 5, versículo número 2. Agora sim, os irmãos encontraram? Ainda não. Eu falei Lucas primeiro, ok. Desculpa, Perdoa aí, irmãos. Ok, agora sim, Miqueias, capítulo 5, versículo número 2, a palavra de Deus nos diz assim: E tu, Belém Efrata, os que pequeno entre os milhares de Judá, de ti lhe sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora sim, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante. Lucas, capítulo 2, diz assim: Aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, versículo 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz, a seu filho primogênito envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Graças a Deus pela profecia de Jesus, do seu nascimento, graças a Deus pelo cumprimento dela, Jesus chegando aqui neste dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, por podermos, Senhor, nos apresentar diante da santa majestade do Senhor. Glorificamos, ó Pai, o Teu nome, assim como os anjos, ó Deus, cantaram, deram glória, a coro angelical
foram ouvidas, ó Deus, no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui também, ó Deus, queremos glorificar o Teu santo nome pela vinda de Jesus a este mundo. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor salvou as nossas almas e nos dá hoje o privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor, chamando o Senhor de Pai e tendo a Deus a muitos irmãos. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por dar a nós, ó Deus, esta oportunidade de hoje, mais uma vez, entrar na Sua presença e glorificarmos o Teu nome. Dirija, Senhor, as nossas vidas, que essa noite o Teu Santo Espírito possa nos conduzir aqui. Clamamos a Tua bênção sobre nós, pedimos a Tua bênção, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu precisar de alguém me ajudando ali no PowerPoint. Alguém pode ir lá, por favor? Irmãos, nós temos o texto sagrado aqui de Miqueias, que profetiza o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, melhorou o som, né? O ventilador melhorou o som. Quando Jesus, foi profetizado dele, só dá um toquinho nesses carros aí. Oi, aí, obrigado. Está tudo Osmar, né? Então, Jesus, irmãos, profetizado lá em Miqueias, a palavra de Deus nos diz que em Belém viria aquele que estaria salvando, a humanidade. E aqui em Lucas nós vemos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, esse cumprimento. Então, irmãos, o Natal, meu Deus, não queria que acontecesse isso. O que é Natal? O que é Natal? Foi perguntado certa vez o que é Natal. Muitas pessoas disseram que Natal é luzes, presentes, comidas. Outros disseram ficar com a família. Outros disseram é festa. Alguns disseram peru. Outros panetone. Outros enfeitar as casas. Outro a ceia. E alguns países disseram neve, outros disseram árvore, e etc. Então, o que é o Natal? Quem é o personagem do Natal? Então, perguntado também, alguns disseram, o personagem do Natal chama-se... Ok, amém. Inclusive, crianças estavam respondendo essas perguntas. Algumas delas disseram, Papai Noel, que mora bem longe daqui, bem longe. Então, por que, irmãos, o dia 25 de dezembro? Então, nós sabemos, que os historiadores concordam que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas era a comemoração do Deus Sol, e eu creio que foi uma maneira que a Igreja Católica quis apagar, da tradição dos homens, esse dia 25 como sendo o Deus Sol, e passassem a adorar Jesus. Pelo menos eu dou esse benefício da dúvida para esse evento. Pode ser que colocaram também, por algum outro motivo, não sei. Mas o que importa, irmãos, aqui, Jesus nasceu. E qual é o sentido das tradições natalinas? Então, existem muitas coisas, irmãos, a respeito das tradições. Árvores, luzes, comidas, presentes e cânticos. Por que ter essas tradições? Não, se não fosse Jesus, nada disso aconteceria. Então, toda e qualquer a tradição relacionada a Natal deve focar e transparecer o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que as árvores acabam por tirar Jesus do lugar, luzes, mas até a árvore, historicamente foi Martim Lutero que começou com essa história. Ele olhando as árvores na Alemanha, nesse período de dezembro, os pinheiros, a água ia congelando e formavam pêndulos naqueles pinheiros, e eles saíam à noite para orar, e aí a luz da lua batia naquele gelo, naqueles pendentes de água congelada, e parecia que estava acesa as luzes. Então ali ele teve uma
contemplação da criação, começou a glorificar a Deus e começou, né, a tentar simbolizar dessa maneira. Comida. Tá? Então, se não for, né, a união familiar, né, não há razão, né, para termos comunhão. Então, que triste, né, irmãos? Agora, nessa época, né, natalina, uma época muito bonita, as pessoas às vezes se reúnem, né, famílias, e às vezes tem, né, momentos de desavença, de brigas, de dissensões, né? Isso é horrível, né? Então, se temos, irmãos, a oportunidade de reverenciar o Senhor, que reverenciemos. Mas nada, irmãos, nem árvore, nem luz, nem comida pode tirar o verdadeiro sentido do Natal. Então, muitas pessoas trocam presentes nessa época, né? Simbolizando os presentes que foram levados para Jesus. Né? Embora isso também tire o sentido, porque é quase que no aniversário de alguém, imagina o teu aniversário, seu aniversário, você chama 200 pessoas para o seu aniversário, as 200 pessoas chegam e ficam trocando presente entre elas. Aí você fica ali, né? Eu estou aqui, o aniversário é meu, né? Então, Jesus, né, deve ser lembrado todos os dias, e o Natal não pode tirar isso, mas o Natal, irmãos, ele é importante. E aí eu pergunto, o Natal é irrelevante? Eu creio que não. É a única maneira, ou pelo menos uma das maneiras, que o mundo todo, né, para, pelo menos com um pouco, mesmo que talvez não tenha um objetivo natalino real, mas para um pouquinho, né, para enfeitarem, para prepararem algo, né, com o desejo talvez de venderem, mas para mim, né, eu creio que é um momento importante de nós falarmos de Cristo. Jesus ser adorado, Jesus ser reverenciado. Então, irmãos, Jesus ele nasceu com um propósito. Jesus nasceu com um propósito. Então, o estabelecimento do Natal. Miqueias capítulo 5, versículo 2 é a profecia. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, o cumprimento. Então, lá em Miqueias diz que em Belém sairia Jesus, aquele que estaria governando, né, sobre todos. E aqui em Lucas capítulo 2, versículo 10 diz assim: e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bom, Jesus é a razão do Natal. Sem ele não haveria nenhuma comemoração. Se podemos comemorar, é porque ele é digno e ele providenciou isso para que nós estivéssemos aqui. Jesus é o motivo principal, aliás, o único motivo do Natal. Então, Papai Noel não existe, Papai Noel não é, né, nem deveria ser lembrado por nós cristãos, porque é uma figura que completamente tem tentado tirar Jesus, né, do Natal. Então Jesus veio, irmãos, né, com objetivos claros aqui. Né? Ele veio com objetivos claros. Jesus não veio para brincar, né? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, nós vamos dar o primeiro ponto, né? E depois nós vamos tocar o hino que está relacionado ao primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu, irmãos, com um propósito. Ele nasceu para morrer. O homem não pode ser aceito por Deus, pois o seu pecado condena, né, a uma eterna separação de Deus. Então Jesus não morreu por acidente. Jesus não veio, né, para fazer outra coisa a não ser dar a sua vida. Então ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Jesus nasceu para morrer. Jesus veio salvar a humanidade. Veja Lucas 2, versículo 39, 29 e 30. Lucas 2, 29 e 30 diz assim: agora, Senhor, despede-os em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua
salvação. Irmãos, aqui nós temos Simeão, um homem que estava aguardando a chegada do Messias, né? E ele sempre estava ali, né, esperando, né, que viesse a consolação de Israel, né? O Espírito Santo estava sobre esse homem, e quando esse homem, irmãos, teve a oportunidade, né, de contemplar o Senhor Jesus, não só contemplar, mas pegar Jesus nos seus braços, né, ele faz um cântico, e no seu cântico ele diz, no final, os meus olhos viram a tua salvação. Senhor, já posso ir embora daqui desse mundo, já estou pronto, né? Se quiser me levar, já estou pronto. Meus olhos viram a tua salvação. Então Jesus veio com objetivos claros. Ele veio para morrer, ele veio para derramar o seu sangue, para salvar a humanidade. Quem me poderá salvar? Cristo, que verteu o seu sangue. É o primeiro cântico, né? Então nós vamos tocar aí, embora meu instrumento, filho de todo mundo. E acho que não afinei, eu nem sei onde está, né? Fila do bando, está ali, senhor. Então, enquanto eu pego lá o violão, aí alguém puder tirar o público aqui, por favor.
irmãos, eu poderia ficar sem culto aqui, mas eu sei que eu vou me atrapalhar tanto, né? Com os bolsos do papel aqui e lá, eu não vou conseguir fazer. Irmãos, mas Jesus nasceu com um propósito. Ele veio salvar a humanidade. O cântico de Simeão dizendo, né, os meus olhos viram a tua salvação. Quem me poderá salvar? Cristo, que verteu seu sangue. Por isso, Jesus nasceu. Em segundo lugar, irmão, Jesus nasceu para nos dar o exemplo. Jesus nasceu para ser exemplo. Irmão, Jesus, ele é o maior exemplo dado em toda a humanidade. Muitas pessoas neste mundo, né, têm homens que são considerados, né, como um exemplo. Né? Então temos muitas pessoas que seguem alguns lá na Índia, né? Outros, né, no Japão. Nós temos pessoas, né, outros no Oriente Médio, que seguem, né, uma personalidade. Mas nenhum desses, né, foi capaz de ser um exemplo assim como Cristo. Nós temos um exemplo de perfeição para seguirmos. Jesus, irmãos, ele é um exemplo em todas as áreas da vida. Eu destaquei algumas ali. Jesus é exemplo no amor. Jesus mostrou amor, irmãos, pelos pecadores. Jesus mostrou um amor perfeito para com aqueles que não mereciam ser amados. Aqueles que deveriam, na realidade, ser desprezados, mas ele mostrou amor ao ponto de dar a sua vida. Mas Jesus é um exemplo porque ele mostrou compromisso. Então, tanto no compromisso, né, de ser fiel, que está ali, né, na fidelidade, né, Jesus tinha compromisso, né, estava constantemente compromissado com a obra que veio fazer aqui. Não foi feito de qualquer jeito. Jesus, ele fez com todo o compromisso e com toda a fidelidade. Jesus, né, é fiel. Né? Jesus nunca, né, traiu, né, e nunca será traidor, nunca deixará ninguém de fora. Jesus é fiel. Irmãos, ele mostrou compromisso de santidade. Mesmo quando tentado, Jesus não pecou. Ele buscou santificar-se a cada dia. Embora, né, Jesus sendo o próprio Deus, sendo santo, ele poderia ou não poderia, né, sendo Deus, mas ele foi tentado. Ele poderia, na sua forma humana, decidir pecar, mas Cristo decidiu, né, com seu compromisso, vir a este mundo, vir até a cruz, né, perfeito. E ele é exemplo, irmãos, de humildade. Jesus, né, não existiu ninguém que fosse, né, tal qual o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus veio para dar exemplo. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus nasceu com um propósito. Ele veio para morrer. E veio para salvar a humanidade. Né? Então, né, creio que aparentemente todos nós aqui já fizemos uma decisão ao lado de Cristo. Mas Jesus, irmãos, ele está pronto para nos salvar a qualquer momento, de qualquer situação, de qualquer pecado, de qualquer vício, de qualquer domínio que o pecado está tendo sobre nós. Ele pode nos salvar. O hino diz, né, que o sangue de Jesus tem um poder. Nós temos um poder que fala algo mais que a neve, que nos limpa, né, de todo e qualquer pecado. Mas em segundo lugar, irmãos, temos aqui um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo é o exemplo para nós, que somos hoje salvos, filhos de Deus, para seguirmos. Aqui, o nascimento de Jesus andando nessa terra, ele deixou exemplos que muitos crentes hoje estão andando bem longe do que deveria estar. Podemos chamar Jesus muitas vezes de Salvador, mas muitos não têm chamado de Senhor, porque o exemplo de Cristo tem sido deixado às suas vidas. Vamos lá em Lucas capítulo 2, versículo 13, diz assim: e no mesmo instante apareceu com um anjo
uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos, a criação de Jesus. Jesus foi quem criou os anjos, e os anjos estavam aqui agora glorificando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muitas são as menções dos anjos, né, interagindo com os homens, dos anjos prestando serviço a Deus, dos anjos prestando glória a Deus. E é claro que os anjos, né, não são como Cristo, porque Cristo é o Criador de todos eles, mas todos eles podem olhar para Jesus e reverenciá-lo como seu Deus. E nós podemos ver na vida dos anjos um compromisso, uma fidelidade, uma santidade e uma humildade na vida dos anjos, que às vezes nós não vemos nas nossas vidas. Mas Jesus, ele veio para dar exemplo, foi glorificado pelos anjos. E nós estamos glorificando a Jesus. Você tem dado glória a Deus no seu amor, no seu compromisso, na sua fidelidade, na sua santidade, na sua humildade? Você tem feito, você tem colocado, né, sua vida para glorificar ao Senhor Jesus Cristo? A glória ao Deus Criador de todas as coisas tem sido real na sua vida? Você tem glorificado a Deus? Os anjos aqui, né, começaram a cantar: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aqui o exército, né, uma multidão dos exércitos celestiais, não sei quantos, mas a Bíblia fala, né, uma multidão. Parece que quando vai falar sobre muitos, né, fala de 1.000, de 2.000, mas quando fala multidões, irmãos, né, está falando de um número gigantesco. Né? No mesmo instante que Jesus está na manjedoura, né, os anjos estão glorificando a Jesus. Então, glória a Jesus. Irmãos, que a nossa vida possa glorificar também ao Senhor Jesus. Pergunta: você tem dado glória a Deus através da sua vida? Você tem glorificado a Deus? Então nós vamos tocar o hino glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Número 6 no Voz de Melodia.
Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo, né, que veio e que foi glorificado. Então, que a nossa vida possa demonstrar, irmãos, essa característica de glória a Deus. Em terceiro, irmãos, Jesus quer nascer hoje. Tá? Estávamos vindo no carro, eu perguntei para a Mary, quantos natais? Ela respondeu 30, né? 30 natais já, né? E aí eu perguntei para a Débora, quantos natais? 8 natais já, né? E a Melissa falou, essas contas aí não está batendo não, né? Aí eu disse que a minha é 36, né? Essas contas não batem, né, papai? Aí eu disse, não, Melissa, que Jesus nasceu, né? Que ano que nós estamos? Né? Quanto tempo faz que Jesus nasceu? Aí ela ficou pensando, né? Nós estamos em 2025, mais ou menos, né? Então, 2025 anos atrás, né? Jesus veio a este mundo. Mas ele nasceu, né? Eu perguntei a ela, ele nasceu quando dentro do seu coração? Quando foi o nascimento de Jesus no seu coração? O seu Natal, né? Quando Jesus nasceu em você, né? Aí ela fez as contas, né? E quanto tempo deu? Quanto tempo faz que Jesus nasceu no seu coração? É que ela fez a decisão ano passado, né? E ela estava contando de quando ela fez a primeira vez. A primeira vez ela orou conosco, né? Tinha 3 anos, e depois, né? Lá em Delta, ela fez a oração, né? No ano passado, o Sr. Douglas pregando, se não me engano, né? Passado ou retrasado? Passado, né? Irmãos, Jesus quer nascer hoje, né? Jesus quer nascer, irmãos, no coração dos homens, né? Jesus quer reinar no coração dos homens. Irmãos, todo aquele que ainda não se converteu, a Bíblia diz que está morto, né, nas ofensas e pecados. Está morto espiritualmente. Então, Jesus, ao nascer dentro do coração de alguém, ele traz vida para aquela pessoa. Então, Deus não quer, irmãos, que ninguém se perca, Ele quer, né, que todos sejam salvos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Jesus não quer ser somente o que nasce, né? Ele quer ser aquele que também reina nos corações. Né? Então, Jesus reinando, irmãos, no coração do homem. Se Jesus nasce no coração do homem, a alegria chega. O salmista orou, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Como nós lemos aqui, né, falamos de Simeão, né, os meus olhos já viram a tua salvação, despede teu servo em paz, e agora eu já posso partir. Né? Então, eu estou alegre, né? Já estou completo. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos na vida cristã e as coisas vão nos envolvendo, seja os afazeres, seja embaraços, ou seja pecados, vai tirando a alegria do nosso coração, da nossa vida. Né? E aí, isso vem, irmãos, porque nós não estamos seguindo a Bíblia como ela deseja, como Deus deseja que nós a sigamos. A Bíblia diz em Tiago, né, que aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, que atenta bem para esse livro, e nisso persevera, em atentar bem para esse livro, isso persevera, não sendo ouvinte esquecidizo, que ouve, mas fazedor da obra, não sendo ouvinte esquecidizo, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu fim, será feliz. Vamos lá, Jesus traz alegria. Cortou um pedacinho ali, é 3 o quê? 2 o quê? Perdão? 20. Obrigado. Lucas 2,20, irmãos, diz assim: E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Irmãos, o nascimento de Jesus, os anjos cantaram, glorificaram a Deus. Esses pastores puderam contemplar ali aquela magnífica apresentação, né? Que a gente sempre fala, gostaria de
estar lá, né? Muitas pessoas dizem, eu gostaria de estar presente ouvindo as mensagens de Jesus, né? Seria maravilhoso, irmãos. Mas também, ele olhando para nós, assim, falando, vocês estão me seguindo por causa do pão, né? Então, né, as mensagens, né, Jesus conhece o coração, então ouvir uma mensagem que ele sabe que você está pensando é difícil, né? Porque sabe o que está lá dentro, ele vai falar o que está lá dentro, né? Mas, irmãos, que maravilha aqueles pastores ali vendo aquela apresentação, foram até lá, na manjedoura, e viram Jesus, né? E eles saíram, irmãos, voltaram a eles glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Quando Jesus fala para aqueles homens, todo mundo foi embora, que estava seguindo por causa do povo, fala para os apóstolos, vão vocês também, vai embora também. Né? E aí o que os apóstolos respondem? Então, para onde iremos nós? Né? O que nós temos visto e ouvido, né? Para onde iremos nós? Né? Então, quer dizer, tentaram proibir a pregação, né? Tanto dos apóstolos, Pedro, né? Mas como é que nós vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Como é que está o seu coração, irmão? Está cheio de alegria? Do que você tem visto e ouvido de Jesus? Do que você tem contemplado de Jesus, né? Não dá para olhar para esse mundo, não dá para olhar para pessoas. Mas olhando para Jesus, o que você tem visto e ouvido de Jesus? Dá para alegrar o seu coração? Dá para dizer assim, olha, estou alegre, né? Estou contente, estou satisfeito, estou feliz, né? Então os pastores aqui com certeza, irmãos, né, estavam muito alegres, muito alegres. Simeão disse: os meus braços, né, pegaram a salvação. O salmista diz: torna a dar minha alegria da tua salvação. Será que Simeão estava alegre? Simeão estava muito alegre, né? O Senhor, que bênção. Os pastores estavam alegres? Claro, né? Então não tem como, irmãos, né, a viver uma vida triste estando com Jesus. Não tem como viver uma vida de derrota se estamos com Jesus. Mas às vezes acontece igual Davi, né? Às vezes a alegria vai embora, né? Talvez tivéssemos alguém aqui no nosso meio que ainda não tinha salvação. E aí, né, é impossível ter uma alegria perene, né? Eternal. Não tem como ter uma alegria nem completa, né? Não é eterna nem completa sem Jesus. Mas, irmãos, sejamos alegres, sejamos felizes. E se não estamos felizes, dá a Deus uma alegria. Né? 327, no voz de melodia, dá a Deus uma alegria. Vamos tocar.
Irmãos, a alegria, né, que Jesus nos dá é como, né, o amanhecer, como uma noite em que as coisas não estão muito boas, né, mas chega logo, né, os primeiros raios de luz, né, e às vezes uma tempestade, né, aparece os primeiros raios de luz. Assim é a alegria, né, de termos Jesus. Então Jesus veio para morrer por nós. Quem nos poderá salvar? Simeão viu a salvação, Jesus, né? Cristo. O nascimento dele foi importante. Depois, irmãos, nós percebemos, né, que muitas vezes nós não temos Cristo como nosso exemplo, como nosso Senhor. Né? Cristo foi exaltado pelos anjos, glorificado, porque Ele é o exemplo. Né? Então nós podemos perceber que Jesus, né, Ele quer dar alegria aos corações, né, dos homens. Então, vamos santificar as nossas vidas. Em quarto lugar, irmão, Jesus, muitas vezes rejeitado. Irmão, Jesus, embora tenha feito tudo isso, às vezes, irmãos, Jesus tem sido rejeitado. Então nós vemos a rejeição aqui no texto de Lucas 2, versículo 7, que diz, né, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus, muitas vezes está fora, porque não tem lugar para ele, né? Então aqui Jesus não pôde ficar lá no hotel, porque não tinha lugar para ele, né? Foi colocado lá no manjedouro, lá onde os animais ficavam. Né? Então é uma situação difícil. E muitas vezes também Jesus tem sido esquecido, né? Por uma vida sem compromisso. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo, né, um cristianismo sem Cristo. Né? A rejeição, né, atual de Cristo, as pessoas têm rejeitado o presente que Jesus tem dado. Jesus tem dado a salvação, às vezes as pessoas têm esquecido, né, de Jesus por uma vida sem compromisso, sem um foco, né, sem um destino. Né? Então, Jesus, Ele quer levar vida àqueles que estão abatidos, aqueles que estão mortos, aqueles que estão sem vida. Jesus está, né, muitas vezes na porta do coração batendo, né, pedindo para salvar, querendo dar o presente de salvação, mas Deus diz agora não. Mas também o texto lá de Apocalipse diz que ele está batendo na porta da igreja, muitas vezes no coração. Os nossos corações, irmãos, mortificados, e nós, estamos deixando Jesus de fora. Então Jesus, Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer, alcançar corações, mas para isso nós precisamos dar lugar a Jesus. Então eu pergunto, Jesus tem lugar no seu coração? Porque muitas vezes, falta de lugar em um coração vazio. O coração não tem nada. E ainda assim não querem ter, ou não querem deixar lugar para Jesus. Irmãos, Jesus tem sido o presente mais rejeitado de todo mundo. Lucas capítulo 2, versículo 34, 35 diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditório. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos aqui, Simeão já estava
né? Mesmo diante deste cântico que ele fez, mesmo diante dessa fala com Maria, dizendo que Jesus iria, né, ser contraditado, que seria sinal para muitos, né, corações, muitos pensamentos. Então Jesus, irmãos, tem sido rejeitado por muitos. Então não sejamos aqueles, né, que rejeitam a Cristo. Concluindo, irmãos, né, não havia lugar para Jesus na estalagem, mas que nessa noite, irmãos, Jesus possa encontrar corações desejosos de que Ele reine em cada vida aqui. Então você precisa encontrar na sua alma, né, não só um lugar para Jesus ficar, Ele tem que ser o ocupante completo das nossas almas. Então, Jesus, Ele não vai aceitar o segundo lugar, Ele precisa ser o primeiro lugar. É só Jesus que pode nos salvar. Nós podemos glorificar a Jesus porque Ele é perfeito. E nós podemos, irmãos, ter alegria no nosso coração se nós obedecermos a Sua palavra. Que Deus abençoe, né, a leitura da palavra. Vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos entrar na Sua santa presença e podermos, Pai, glorificar o Teu nome e reverenciar ao Senhor nesta noite. Obrigado pelos músicos, pelos que têm a Deus empenhado suas vidas para treinarem, para se prepararem, para glorificar ao Senhor. Seja com esses que estão aqui em cima, seja com os demais que já têm servido ao Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre estar glorificando o Teu nome. Obrigado porque o Senhor capacitou a esses para estarem aqui hoje e glorificar o Teu nome, até mesmo ajudando na mensagem. Por favor, ó Deus, ajude que os nossos corações estejam inclinados para o Senhor, que nesse Natal possamos lembrar, a Deus, o que o Senhor tem feito por nós, que possamos lembrar, a Deus, do que o Senhor fez no passado, mas o que o Senhor também irá fazer por nós no futuro. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis e alcançarmos do Senhor essas bênçãos. Seja, Senhor, com os Teus servos, dirija as nossas vidas, pedimos a Tua bênção e agradecemos. No nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, então, nós vamos cantar agora alguns congregacionais, mas eu gostaria de cantarmos esses três, né? E depois, o Danilo é o regente hoje, depois nós podemos cantar mais alguns, tá bom? Nós vamos cantar esses três hinos que nós tocamos aqui. Então vamos voltar lá no número 183. Quem me poderá salvar? Oi? Não, pode ficar aí mesmo. Já desmontou tudo? Deixa até guardar os instrumentos? Não? Então vamos lá. Né? Então vamos cantar o 183. Dá para voltar lá? Ficou. Aí, obrigado. Ok, então vamos lá. Aí vamos fazer a introdução, a gente pega. Não, pode só, eu dou o sinal aqui, nós já começamos, tá bom? Vamos lá, quem me poderá salvar? Vamos de pé? Vamos de pé? Quem me poderá salvar? Cristo que me deu seu sangue, onde as manchas vão limpar, sangue seu precioso sangue. Oh, que preciosa
orar pela oferta, nós vamos cantar o número 6, os irmãos vão poder se assentar, mas vamos orar antes, tá? E só fizemos aqui, irmãos, né, os mais envelopes, tá? Então, se você precisa, vai estar lá no Gasoflasco, já para o ano que vem. Deus que talvez você não queira usar esse escrito, talvez você faz digital, mas tem os QR Codes aqui para te auxiliar, né, na hora da oferta. Tá? Vamos orar pela Senhor, muito obrigado por estarmos aqui e agora podermos participar da sua obra. Dirige, Senhor, as nossas vidas e esteja conosco para que o teu santo nome seja glorificado por nós, através da tua igreja, através de cada irmão, de cada família que o Senhor tem colocado aqui. Por favor, Pai, abençoe, que a oferta possa multiplicar e possamos, a Deus, fazer muito para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças vão vir nos ajudar. Nós vamos cantar o número 6, né? A glória do teu nome, né? Número 6. Então, vamos lá, irmãos, né? Glória ao teu nome. Pai, eu te amo, te adoro, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Cristo é tirado de todos e glória a Deus em toda a terra. Glória a Deus, glória a teu nome, glória a teu nome em toda a terra. Amém. Graças a Deus pelo recolhimento das ofertas. Então, nessa semana, nós estivemos lá na empresa de água, né? Falamos lá com um rapaz e pedi para que trocasse o registro ali, porque sempre como diz o custo, né, que nunca para, né, de vazar água. Então eu vim aqui, eu achei uns 4 pontos que tem pequenos vazamentos, bem pequenos mesmo, né, mas já tem tido isso por muito tempo. Então conversei lá e disse, olha, com todos os vazamentos, né, que tiver, aí vem aqui, que aí, né, possivelmente nós vamos conseguir o desconto do esgoto, né, coisa desse tipo, né, e aí eu até falei que eu vou fazer o parcelamento, se eu fizer o parcelamento agora, perde desconto, então eu vou arrumar, né, e depois vai lá, perde desconto, aí se precisar de parcela, e graças a Deus vieram aqui, já fizeram o serviço, agora você fecha o registro, fecha mesmo, né, agora graças a Deus a água para por ali, né, não continua passando, né. Então, depois, né, vamos consertar esses pequenos vazamentos e nós vamos lá na hora que dê tudo certo, né? Então, graças a Deus, pelo que ele tem feito, né? Embora foi um baque para nós, mas né, que Deus abençoe e tenhamos aí um desconto, talvez não possível parcelamento, né? Então vamos cantar o último dado a Deus, uma alegria com os músicos, né? Depois nós teremos alguns cânticos. A Débora vai no piano, né? Nós podemos, talvez vocês já escolheu, mas vai deixar para os irmãos escolherem, né? Citarem ali para nós cantarmos
nosso Deus. Então vamos, 327, voz e melodia, versículo, né? De perdão significa que me e o mal, como expulsa a noite fria, alegria matinal, que ela seja pura e bela, como a nuvem como a floresção singela, uma flor ao sol. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus amor, corações aos céus erguidos, celebramos seu louvor, revelação amor profundo, insondável sem igual, enviando Cristo ao mundo, não tem se tornado mal. Onde alegria vida, és o bem inspirador, tua graça nos convida a viver em valor. Mas alegres peregrinos, sempre marcha triunfal, cantaremos traduzimos a jornada final. Os irmãos podem sentar-se, e os músicos também, obrigado, né, pela disposição e disponibilidade dos músicos, né? Aí nós queremos, né, irmãos, integrá-los também, né, no ano que vem, ao grupo musical, né? Vamos criar um testezinho, né, para tocar, né? Então, para eles, nós vamos fazer um testezinho. Os que já tocam, nós vamos dar um prazinho aí, né, dos 6 meses para fazer o teste depois, né? Então, para eles já entra já com o testezinho, né? Os outros depois nós fazemos um testezinho aí com prazo legal, bem simples, né? Bem simples. Aí depois eu vou estar explicando os músicos também, só para a gente ir subindo o nível, né? Um pouquinho, né? Até tentarmos oferecer a Deus o melhor, né? Não vamos chegar em um ponto que vamos dizer, vamos entregar o que Deus merece, né? Vamos chegar lá, mas também, né, virarmos as costas para isso é perigoso. Diz que, né, quase metade do culto é música, né? Então o pastor tem uma vida antes de ser pastor, uma vida de bom testemunho, faz seminário, já vai preparar uma mensagem, não tem pão, para fazer uma preparação, organizar, e aí não seria correto também ter preparação dos músicos, né? Também ter um treinamento, de ter um compromisso, né? De passar por alguns processos para ministrar diante da igreja metade quase do culto, né? Então, tanto para o pastor como para os músicos, né? É bom, né, aumentarmos aí os níveis. Então, que Deus abençoe a palavra. Acho que dá para cantar aí pelo menos uns 3 cânticos. Manda ali, vem cá, por favor. Né? E aí, não sei como é que ele vai fazer, mas, né, vamos louvar o Senhor. E aí, se a Alex quiser pegar, a flauta, pode pegar, podemos montar aqui. Se algum outro dos músicos quiser tocar também, tá? Fica à vontade. Embora estão começando, mas
Quem quiser, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Então, o pastor deu a sugestão, né, dos irmãos escolherem. Então, aquele irmão que quiser escolher um hino aí, pode, irmão Luzia. Número 120, do Voz de Melodia. Aqueles que podem colocar de pé. Para cantar o primeiro hino, número 120. Cantai que o Salvador chegou. O próximo irmão, quer escolher? Marielle? Eu só sei o nome dele no cantor, que é o 27, na sala, desde os anos de armadura. É o 127. Número 127 do Voz de Melodia. Ex dos Anjos Harmonia.
Mais algum irmão quer escolher um? Pode escolher. 358? Número 358 do Voz de Melodia, Te Amo. Última pausa. Amém. Mais algum irmão quer escolher um? 252. Não, 257. Desculpa. Número 257. Voz de Melodia, Um Coração Frio. Última pausa.
E por último, vamos cantar o número 145, voz de melodia, de Natal também. Que Deus vos dê senhores. Número 145, voz de melodia, que Deus vos dê senhores. De gozo e paz. Os hinos de Natal são os hinos que a gente menos canta, né, do voz de melodia, então a gente tem que começar a cantar mais para a gente aprender novos hinos. Então, é um hino aí, acho que poucos irmãos conheciam ele, mas é mais um hino para a gente aprender. Então, os irmãos podem sentar, o pastor Danilo tem a palavra. Bem, graças a Deus por estarmos aqui, irmãos. Podemos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. No domingo, estaremos aqui reunidos, com a graça do Senhor, para a escola de vida dominical. Venha aprender a palavra do Senhor. À noite, teremos o culto de louvor e adoração. Venha também preparado para entregar a Deus a oferta de louvor e adoração. E aí, lembrando os irmãos que já na próxima quarta, né, daqui 7 dias, temos nosso culto de passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º, né? Então teremos aqui, na igreja um jantar, arroz, feijão, maionese, lasanha, né? Então acrescentar uma coisa que não é para estar e fica difícil, né? Então teremos aí, esse momento especial, tá? Sobre os refrigerantes, nós falamos sobre isso. Não? Então, cada um traz, né, um refrigerante, né, gás, suco, não sei o que você vai beber com sua família, né? Desde que esteja listo, né? Traga, e teremos um tempo abençoado. E os pregadores, né? Vamos nos preparando aí, né? Escrevendo sua mensagem já, né? Preparando para ter pelo menos 5 minutos, né? Então não adianta escrever muito também, né? Então tem que escrever e fazer a síntese, e aí não vai dar certo. Então teremos a ceia do Senhor também, então a ceia não será domingo que vem, será na quarta da quinta, né? Quarta para quinta. E aí teremos a ceia de frutas também, né?
né? Vai ser frutas e sobremesas, pode ser junto aí, né? Final, né? Fica bom, né? Nós vamos organizar aí esses outros detalhes. Mais algum aviso? Vamos nos colocar em pé então, irmãos, vamos encerrar orando. Né? Desejo a todos os irmãos, né? Tempo feliz, né? Lembrando o nascimento de Cristo, né? Então, não sei quantos ainda vão estar reunidos aí com a família, né? Embora tivemos o culto hoje, né? Já lendo a palavra, a gente tiver um tempinho lá, faça uma oração, né? Leia um versículo, talvez, né? Glorifica Jesus, né? Glória a Ele, até mesmo uma festa familiar. É uma oportunidade que nós temos de falar de Cristo para os nossos familiares também. Então vamos orar, encerrando a oração voluntária, que esse teu desejo, pode encerrando, por favor. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu de chegar até aqui, poder adorar e aprender mais o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar conosco no restante desse dia, nessa noite, que nós possamos agradecer o Senhor através da nossa vida. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos dar nome. Amém. Amém. Né? Para comprometer aos outros, estamos despedidos. Deus abençoe.